Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 14 de 4 de 2025. Vamos para a 26ª parte aqui do livro Jogo dos Deuses, do Cal Takeib. Semana passada deu algum problema, pessoal, que o vídeo não foi na íntegra, né? Faltou o final ali. Acho que deu menos de 50 minutos. Geralmente eu faço de 1 hora, estou fazendo de 1 hora. Então, obrigado às pessoas que me avisaram. Aquelas coisas, né, pessoal? Infelizmente, tem coisas que fogem da nossa alçada, né? Mas hoje vai dar tudo certo, o vídeo vai na íntegra, né? Em nome de Jesus. Bom, antes da gente começar, como sempre, né? Lembro vocês, né? Vou convidar todo mundo a conhecer os meus quadrinhos, pessoal. São roteiros de cinema que eu fui escrevendo ao longo dos anos e fui publicando, né? Adaptando para quadrinho. Então você lê como se estivesse vendo um filme. Já tenho 8 publicados, né? Os 2 últimos que eu lancei foi o Prédio e o Lambo, né? O Prédio eu lancei esse ano. Os 2 têm trilha sonora no Spotify. Os 2 são para todas as idades, tá? Então adulto e crianças podem ler, né? Adolescentes, todas as idades. Aí a gente já entra aqui nos que são mais adultos, né? A trilogia do Aurora, Caos e Ômega, falando sobre tudo que a gente está vendo, nova ordem mundial, todo esse impacto da tecnologia, transhumanismo, cibernética, escatologia. Então, aqui é um material que eu peguei anos e anos de leitura, estudo e sintetizei de uma forma divertida, com ação, para vocês entenderem fácil né, o que está acontecendo, conhecerem todos esses termos, né? Então, com aventura, com espionagem, é uma história muito legal. Temos um outro dia que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, onde eu falo sobre as armadilhas que esperam os jovens quando eles entram na maioridade e na faculdade. Então abordamos questões como dependência química, né, o uso de droga, abuso sexual, doutrinação política, mas tudo isso com um twist sobrenatural muito legal, né? Então é uma história que vale a pena demais. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais, homenagem aos filmes dos anos 80 como Rock, Karate Kid, né? Então se você gosta de romance e de ação e de, né? É uma história muito legal. Então não perca, tem trilha sonora no Spotify também. E a gente fecha com Comunhão, suspense com terror psicológico eletrizante sobre como enfrentar o mal face a face e não esmorecer. Então também vale a pena demais, uma mensagem de redenção incrível. Então todo esse material, pessoal, feito por grandes artistas, né, a gente que trabalha para o mercado americano, mercado europeu, você adquire diretamente comigo pelo meu site felipefolgose.com. O link está aqui embaixo, eu vou deixar na caixa de descrição, ou também mandando uma mensagem no meu Instagram, no direct, também está aqui embaixo na caixa de descrição. E eu envio para qualquer estado do Brasil, outros países também. Não é por Amazon, não é Mercado Livre, é diretamente comigo, tá, pessoal? Então entre em contato, vai ser um prazer falar com vocês. Aqui embaixo também eu deixo o link do Odyssey, uma plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribe Star para quem quiser se tornar apoiador do canal, se você gosta do canal e quiser apoiar, é pelo Subscribe Star, e eu agradeço todo mundo que apoia o canal, muito obrigado. Vamos retomar então, onde a gente parou. Então, aqui ele está falando sobre a cidade, né? Esse conceito de concentração humana na cidade, e que a cidade representa mais do que simplesmente um ajuntamento, né? A cidade muitas vezes ela representa, né, quando a gente lê na primeira cidade que foi feita por Enoque, Enoque filho de Caim, né? Da descendência de Caim, não o Enoque da descendência de Sete, né? A cidade chamava Enoque, depois a própria Torre de Babel, né? Babel era essa cidade onde a humanidade se juntou para tentar já combater Deus, né? Fazer guerra contra Deus. E Nimrod é o primeiro, vamos dizer, ditador, tirano da história, né? Ele prefigura a figura do anticristo, né? Então a cidade no sentido desse ajuntamento, né? Que é o que vai ser reproduzido
no final dos tempos com o governo global do anticristo. É como se a cidade fosse numa escala menor, né, já vamos dizer, um ensaio desse governo totalitário, né? E futuramente é a mesma coisa que vai ser representada, né? Então ele cita aqui, né, o Jacques Ellul, que é um filósofo francês, dizendo a respeito, né, dessa questão da cidade, né, falando que assim, Caim ele iria satisfazer o desejo dele de segurança ao criar um lugar que pertencesse a ele, uma cidade. Então, a cidade para Caim, né, é o primeiro de todos os lugares onde ele pode ser ele mesmo, né? É a sua terra natal, né? É um assentamento aonde ele vai fixar raízes, né? Lembra que depois que ele mata Abel, né, Deus, como julgamento, expulsa ele vamos dizer, da convivência com os pais, com a família dele, e ele vira um andarilho, né? Ele fica vagando. Então, Caim vai criar um lugar para ele, né? E a gente sabe que Caim acaba representando essa figura de oposição, e a linhagem de Caim, essa linhagem de oposição, né? Depois Tubal-Caim, o próprio Enoque, né? Tubal-Caim, para os maçons é um dos patriarcas maçônicos, né? O próprio Caim, né? Os maçons, eles veem o Caim como, na verdade, um dos fundadores da maçonaria, né? Mas olha só essa posição de rebelião contra Deus, né? Então, Caim passa a ser responsável por ele mesmo e pela sua vida. Ele está longe da face do Senhor, né? Então, ele irá fazer as coisas por si mesmo. A cidade, né, é uma direta consequência do ato assassino de Caim e a sua recusa de aceitar a proteção de Deus. A cidade, Caim construiu a cidade, porque o Éden de Deus, né, ele tentou substituir o Éden de Deus por ele mesmo, né? Então, ele tentou substituir também o objetivo que Deus tinha para a vida dele por um objetivo próprio, né? Da mesma forma como ele substituiu a segurança de Deus pela sua própria segurança. Tal ato, né, feito por Caim, vamos dizer, ele toma o seu próprio destino em suas mãos, se recusando, né, recusando a mão de Deus em sua vida. Então, é um ato claro de rebelião humana, e esse espírito, vamos dizer assim, arrogante, né, de querer ser o Deus da própria vida, né, tomar o destino nas próprias mãos, enfim. Então, e olha só que interessante, né? Por que será que os maçons, né, é esse pensamento humanista? Fala assim, não, é esse pensamento de rebelião, né? A gente vai querer o conhecimento que a serpente nos dá, o conhecimento para nós sermos deuses, né? A gente não quer se submeter à autoridade de Deus e buscar a vontade de Deus, né? E vamos dizer assim, construir um paraíso como se fosse possível, né? Porque desde então, todas as tentativas humanas, todas as utopias, sejam políticas, científicas, né, que o homem tentou, sempre acaba o quê? Acaba em genocídio, né? Todos esses impérios humanos que o homem tenta construir para se, né, enaltecer, ao invés de se submeter à vontade de Deus, sempre dá errado. Né? Vamos continuar aqui. Então, né, essa cidade de Caim, chamada Enoque, né, que ele deu em nome do próprio filho, foi para ele um lugar que ele escolheu para se estabilizar, né? E ele se torna um símbolo da civilização, né, na busca de segurança para o homem, né, segundo a sua própria vontade. Então a cidade se torna um lugar de poder, de confiança, né, um lugar da busca alquímica do homem para salvar a si mesmo, debaixo da bandeira força em unidade, né? Então, se nós nos reunirmos e a gente
né, em grandes números, e a gente unido a gente consegue se proteger. O Lewis Mumford, que, né, escreveu bastante a respeito do desenvolvimento urbano e da mecanização, ele reconhecia um link entre, né, o conceito de megalópole, né, que é uma super cidade, né, o conceito de megalópole são várias cidades unidas em uma grande cidade, né, e o desejo por utopia, esse desejo do homem de criar, né, um lugar para si, né, onde basicamente essa ideia utópica, né, de reconstruir o paraíso, né. No seu texto aclamado chamado a Cidade na História, né, na história com H maiúsculo, então a cidade ao longo da história, né, ele, de forma crítica, ele percebe que os monopólios de poder e de conhecimento emergem em culturas metropolitanas, né. E, novamente, estou fazendo isso aqui para tentar corrigir a minha câmera, a luz da minha câmera. E não é à toa que os maçons sempre falam a respeito dessa coisa do cosmopolita, né, do cosmopolita, né. Então, ele diz que a cidade ela se torna mais do que simplesmente um lugar para se viver, mas se torna uma técnica, se torna um tipo de tecnologia de viver, né? Se torna um ideal. Então, o que? O homem desconectado da terra, dos ciclos naturais, da dependência de Deus, da dependência de chuva, de sol, né? De lidar com o solo. Né? Lembra, todas as festas judaicas estão ligadas aos ciclos de plantio e de colheita. Né? Liga o homem à natureza e, de certa forma, à dependência de Deus. Né? E o homem sempre sacrificava, né? Os primeiros frutos, tudo isso. O homem, separado disso, ele fica o quê? Num ambiente artificial criado pelo, né, a cidade, onde o homem está desconectado da natureza, está a princípio desconectado de Deus, da dependência de Deus, como se isso fosse possível, mas essa tentativa arrogante do homem de querer falar, não, nós vamos construir aqui o paraíso, e olha, né, você vê a cidade, aço, vidro, espelho, tudo, né, é artificial, né. E o homem olha que qual que é essa, né? A gente vê isso hoje, essa competição por fazer prédios cada vez mais altos, né? As cidades competindo para fazer prédios cada vez mais altos. Isso, de certa forma, é um testemunho. Você vê por que o homem hoje, pessoal, em 2025 ainda tem esse desejo de construir lugares altos, né? De estar, né, se descolar daqui do solo, do terreno vertical, onde, né, não, para se colocar num lugar alto, né? Semioticamente isso é interessante, pessoal, porque é o mesmo impulso do homem do que de querer se elevar, né? O W. Warren Wogar, né, ele elaborou esse conceito, né, no seu livro A Cidade do Homem, né, que foi um livro que foi, vamos dizer, promovido pela Comunidade Federalista Mundial, né, que é um movimento que teve também no começo do século passado. Então, nele, ele falava sobre o conceito antigo do cosmopolitanismo, que eu falei, agora acabei de falar, né? Que é essa moderna esperança de uma civilização global. Então, pessoal, né, quando a gente fala de nova ordem mundial, de globalização, globalismo, isso não é novo, pessoal, isso é muito antigo. São conceitos antigos, são aspirações humanas antigas, né, que não vêm de questão política, não, isso vem de uma questão espiritual, né, a verdade é essa. Então, no livro aqui, ele tá, vou citar o que o autor aqui botou a citação, né? Uma cosmópole significa simplesmente, do grego, uma cidade mundial. Então, essa cidade mundial é inevitavelmente grande de forma, olha só, espiritual, intelectual, administrativa. Ela é a capital da civilização.
aonde todo o mundo conhecido, civilizado se encontra. Ou de forma mais abrangente, é a quintessência, né? É a essência, né? Quintessência da civilização. É a junção de todos os recursos vitais do homem num único organismo vivo. A cosmópolis é simplesmente um mundo em um estado de integração melhorado. Né? Então, de novo, pessoal, olha só, um corpo vivo, é um único organismo. Né? É uma tentativa de... Pessoal, se a gente fizer uma comparação da mesma forma como a igreja é um corpo de Cristo na Terra e é um corpo vivo pela união espiritual das pessoas, de todos os cristãos do mundo, né? A intenção final do inimigo é tentar criar um simulacro, tentar imitar isso através de tecnologia, né? E isso vai ser feito com o uso da internet, pessoal, né? Que vai conectar os cérebros, as pessoas individualmente, né? Isso é essa tecnologia que a gente está vendo ser construída. Ele continua escrevendo aqui: as técnicas para pavimentar o caminho para a comunicação e a troca de ideias, elas criarão uma cultura mundial e um estado mundial. Né? A única sociedade, né, viável, né, será fundada na análise final como uma cultura comum espiritual e intelectual. Presta atenção, ele repete várias vezes a questão espiritual, né? Aonde será possível unir, né, de forma fraterna a esfera de cultura e da política. Então, o homem tem que pensar e sentir como se fosse um, antes que ele possa dar esse salto em direção ao cosmópolis. Por isso que, né, a gente lê em Apocalipse, pessoal, né, a Bíblia deixa muito claro essa necessidade deles tentarem criar um governo global, uma economia global, uma cultura global, uma economia, uma religião. Para quê? Para que não haja escape, né? Para que forçar todo mundo a estar debaixo da autoridade do anticristo, né? Por isso a exigência dessa marca da besta, né? Para identificar e controlar toda a população em todas as esferas, né? Não é só na questão econômica, né? De poder comprar e vender, que isso é a base basicamente para sobreviver, né? Para a pessoa, mas em todas as esferas, pessoal, né? É esse controle espiritual, como ele fala aqui. E isso a gente está vendo ser implementado. Então, é um retorno à Torre de Babel, né? Jesus falou em Mateus 24, os últimos dias serão iguais aos dias de Noé, né? Então, tudo bem que Babel foi logo após Noé, né? Mas exatamente após o juízo de Deus, olha só, a primeira coisa que o homem faz é novamente tentar se rebelar contra Deus, né? Então, em Gênesis, nós temos um gostinho dessa cosmópolis, né? Ela é lembrada pela torre do zigurate, né? Em Gênesis 11, ele nos diz que era simplesmente mais do que uma estrutura alta, né? Ela era o propósito da cidade, ela era um símbolo do que a cidade significava, né? O que a gente pode, vamos dizer, diretamente conhecer através, né, desse projeto da cidade com essa torre, né, construída pós-dilúvio, né, no período pós-dilúvio, está registrado em 9 versículos. O primeiro fato que nós encontramos, né, é que as pessoas operavam através de uma única língua, né, você tinha uma língua comum. Então, Gênesis 11:1 se refere a essa língua franca, né? Essa língua falada por todos.
que literalmente era uma língua internacional, vamos dizer, de comércio, né? Possivelmente, né, como os capítulos anteriores mencionam, né, diferentes línguas em 3 ocasiões separadas, a gente pode deduzir que havia opções também de outras línguas, mas, de qualquer forma, a ideia de um sistema linguístico universal, ele capacitava com que esse projeto de Babel se iniciasse, né? Então, era uma unidade que exigia uma comunicação inteligível entre as pessoas, né? Então, não é de se, né? não é uma surpresa que Babel, então, é um símbolo poderoso, né, na história da indústria da computação, especialmente em termos da rede global, né? Uma outra, né, fato interessante é que o logo criado para, né, o Instituto Esalen, né, inclusive na época ali no final dos anos 80, quando teve a queda do Muro de Berlim, né, que houve aí um intercâmbio entre o Instituto Esalen lá na Califórnia com os russos, os diplomatas russos, né? O logo era exatamente como se fosse uma torre de Babel, né? E entre os tópicos, né, dessa vamos dizer, dessa parceria, estava incluindo temas como telepatia e cibernética, né? Cibernética, novamente, é o que? O controle o controle da população através da tecnologia, né? Então, nós encontramos no texto, né, no texto bíblico, que da mesma forma como Caim, as pessoas lá de Babel, elas buscavam segurança no quê? No número, né? na quantidade das pessoas, no ajuntamento, né? Na coletividade, né? Então, apesar dessa cidade torre, né, ela ser central na narrativa, né, a gente vê uma preocupação que é o seguinte: a unidade tentar substituir Deus, né? Então, né, a força está no ajuntamento e na unidade e não em Deus, né? Então, em Gênesis 4 diz assim: venhamos, né, construamos nós mesmos uma cidade e uma torre que o topo chegue aos céus, façamos um nome para nós mesmos, né? Não é o nome de Deus se submeter ao nome de Deus, é um nome para nós, para o homem, né? Para que não sejamos espalhados pela face da terra, né? Então, a partir de então, esse complexo é construído, né? E quão grande essa comunidade se tornou, né? Ou quão grande essa torre, né, ela realmente era, né? A verdadeira história está na intenção das pessoas, né, e de, vamos dizer, assumir esse lugar do homem em relação ao Criador. Do homem o quê? Não precisar de Deus, do homem afrontar Deus, né? Então, a ordem de Deus, ela tinha por ele sido usurpada, né? A dependência de Deus, né? O homem querendo o quê? É a rebelião, pessoal. Então, Babel, né, depois inclusive Babilônia, que vem, né, deriva de Babel, se torna sinônimo com o quê? Com idolatria, né? Com o homem, de novo, com idolatria, com rebelião, né? E interpretações judaicas históricas, elas dão algumas perspectivas interessantes, né? No Targum, a tradição de Gênesis, você tem, que geralmente é falado em aramaico, né, em sinagogas, nós lemos que a torre, ela deveria ter no topo, né, uma figura. Então, é assim, façamos para nós um ídolo que esteja no topo, né, e coloquemos uma espada na sua mão, né, para que ela, vamos dizer, esteja nos comandando na batalha.
Então olha só, não era fazer uma torre e botar, né, ali um ídolo no topo com uma espada para literalmente essa questão de, né, de combater a Deus. Então o professor Ezequiel Kaufman, né, estudando textos antigos, ele descreve a experiência de Babel dessa forma. É aonde a rebelião humana chega ao seu ponto máximo, né? O homem deseja, vamos dizer, romper as portas do céu, né? Ser como Deus e controlar o homem, controlar o mundo, né? Voltando um pouquinho nessa questão de como, né, a galera da computação eles gostam de fazer associação com a Babel, né? Em janeiro de 1961, né, numa publicação chamada Comunicações da ACM, né, Associação para a Maquinaria Computacional, eles usaram a imagem da Torre de Babel na capa, né? Essa edição, né, ela foi dada num simpósio da AMC, né, e mostrava essa torre, esse zigurate, se estendendo até as nuvens, né? E a base da Torre de Babel estava escrito assim, Babel 1960. Em 17 de junho de 1971, uma edição do New Scientist e Science Journal, né, uma publicação científica, também fazia referência à Torre de Babel, né, falando que era um problema do desenvolvimento da linguagem computacional. Então, como a linguagem computacional ela iria resolver o problema das línguas, pessoal. Ela iria unir as línguas em direção a uma língua franca para computadores. Tá? Numa publicação da IBM de 20 de março de 2008, você tem, né, na chamada dizendo o seguinte, IBM, né, Forterra usando a comunicação unificada de mundos virtuais para resolver o problema da Torre de Babel para inteligências artificiais. Olha só, pessoal. Anunciando uma realidade virtual para todos os sistemas. Então seria uma comunicação futurística unificada para com o nome do código era a Ponte de Babel, que iria permitir à inteligência americana, das agências de inteligência americana, a ter uma língua comum em um sistema colaborativo para a comunicação instantânea no mundo virtual. E aí a IBM introduziu, né, a sua internet das coisas, a fundação da internet das coisas, né, na sua rede de aparelhos conectados. E o John R. Thompson, vice-presidente da IBM, né, ela descreve a ITO, que é a internet das coisas, dessa forma. No final das contas, será a Torre de Babel. Vocês estão prestando atenção, pessoal? Publicação da IBM. Eles falando, não, será uma Torre de Babel. Então, essa linguagem que a gente já usa, né, que todo mundo usa, né, querendo ou não, todo mundo sabe usar o computador, sabe usar o celular, né, os aplicativos de fala, né, que você fala na tua língua, já traduz automaticamente. Já está nessa movimentação do que? De criar uma sociedade uniforme, pasteurizada, uma cultura comum e uma língua comum, mas que obviamente não vai permitir o que? Dissensão, não vai permitir você ter sua opinião, ter liberdade de expressão, ter liberdade religiosa, né? A gente vai chegando na questão verdadeira que é isso, vai ser exigido uma adoração ao anticristo, né? Vamos continuar aqui. Então, né, essa cidade Torre de Babel é o primeiro exemplo do templo do homem, o templo erigido ao homem. Tá? Não é à toa que na Revolução Francesa, né, os maçônica, né, eles entraram, pegaram a Catedral de Notre Dame e fizeram um templo para o quê? Para o homem, um templo para a razão, botaram um ídolo lá como se representando a razão humana, né? Então, durante essa fase de construção
Deus ele vem e examina a construção, né? Então, conforme o homem está construindo, né, e assegurando a sua ascensão unificada, Deus ele intervém, né? Ele traz juízo, ele confunde, né, o entendimento para que a Bíblia, né, a gente lê, para que eles parem de construir a cidade. Então, ele traz graça, né, salvando o próprio homem da consequência de uma grande rebelião, né? Porque nós lemos no versículo 6 que Babel, né, se fosse permitido com que eles continuassem, né, iria criar atos maiores ainda de idolatria, né? Então é interessante que na língua hebraica, né, um ponto que a gente pode traduzir, né, o que eles falam, eles vão fazer é shalal, né? Que shalal significa o quê? Profanar, tá? Violar. Então, outra palavra é batsar. Batsar tem a conotação de se tornar impenetrável. Então, se eles conseguissem construir Babel, né, ia se tornar um lugar protegido de perversão. Vocês estão entendendo? Seria esse lugar aonde o homem iria, vamos dizer assim, querer se proteger da intervenção de Deus. Obviamente, seria uma catástrofe para a humanidade, né? Ao invés do homem buscar a Deus, ele fala assim, não, a gente vai encerrar, a gente vai se fechar, vamos se proteger, como se fosse necessário para o homem se proteger de Deus, né? Olha a inversão, né? Então, quando Deus intervém, ele está salvando o homem de si mesmo, né? Então ele divide as nações, né? E o Jacques Ellul escreve assim, mas Deus não destrói a humanidade, né? Babel, ela não cai por causa de um terremoto, ou por causa de um trovão, né? O problema é espiritual e Babel é um símbolo, é o desejo do homem fazer um nome para si mesmo. E Deus responde a esse desejo que confundindo as línguas, né? E ele fala, o autor, né, o Carl Thackeray, ele fala assim, nós conseguimos tirar, vamos dizer, muitas riquezas, né, muitos significados de Gênesis 11. Ela dá um exemplo de, vamos dizer, solidariedade, né, nessa busca coletiva para criar um nome para si mesmo, né? Porque esse grupo ele busca o seu propósito nesse sonho arrogante, né, vamos dizer assim. Essa declaração é uma proclamação de dependência de Deus, né? Conforme eles buscam um objetivo comum, né? Então não é todo objetivo comum que é positivo, né, pessoal? Porque muitas vezes fala, olha, né, vamos nos unir a uma causa, né? Não, é uma causa negativa, né? Fala assim, vamos, né, criar nossa própria segurança, né? Vamos atingir, alcançar isso através do poder da unidade, né? Então a fé está no trabalho das nossas mãos, né? Ao invés de depender do nosso Criador. E conforme nós cometemos idolatria, né, nesse nível global, Deus, que não divide a sua glória, né, com ninguém, no final das contas e com razão, ele traz juízo nessa forma de o quê? Novamente, ele não faz um juízo como no dilúvio, porque nesse ponto não tinha a corrupção genética, né? O dilúvio, literalmente, ele teve que acabar com
com o hibridismo, né, com a perversão física do ser humano, né? Aqui era uma outra perversão, né? Uma perversão espiritual, né? Então, o juízo de Deus foi diferente na Torre de Babel. Foi o quê? Interferindo nesse projeto, né? Ele da mesma forma interrompeu, né, esse projeto na raiz, que era o quê? Do homem, de novo, né, querer se gabando da sua capacidade e fazendo guerra contra Deus, né? Se colocando em clara oposição contra Deus. Dois pontos, né, que a gente pode recordar surgem de Babel. O primeiro é uma lembrança a respeito de quando tem idolatria, sempre tem um julgamento, né? Sempre vem o quê? Uma consequência à idolatria, né? O segundo é que a visão de que nós somos incapazes de abrir mão dessa ilusão da unidade humana, né? Que desde aquela época e ao longo da história humana, seja nos impérios, né, o homem querendo construir impérios, todos os impérios, essa tentativa de dominar todos os povos, né? Depois até recentemente as revoluções, né, marxismo, né, e agora esse controle tecnocrata da sociedade são o quê? Reiterações, novas versões do mesmo impulso que nasce lá na verdade em Caim, né, na cidade de Enoque, e depois na Torre de Babel como um maior símbolo, né? Então o homem, ele fala que, né, o homem ele é atraído a essa ideia da cosmópole, né, de criar o céu na terra aqui, como né, a mariposa é atraída pelo fogo, pela chama, né? E ele fala, como foi no passado, né, Deus continua intervindo no presente e assim será no futuro, né? Explorando, né, os arquivos lá nos Estados Unidos, o autor, né, o Calt, fala assim, eu me deparei com um antigo documento com um estranho título chamado A Consciência Mundial, né, dois pontos, pela criação de uma sociedade internacional e de um mundo central, né? Ou pela criação de um centro do mundo, vamos dizer assim, né? Isso foi escrito pelo Hendrik Christian Andersen, que era um escultor americano que vivia em Roma, e esse texto, né, esse texto em comum, ele descrevia vamos dizer, uma maravilha arquitetônica, seria uma joia urbana que a propósito era elevar a unidade humana como sendo o céu na terra. E foi publicado em 1913, no mesmo ano que o Andrew Carnegie. Carnegie é uma das famílias lá, como os Rockefellers nos Estados Unidos, né? Uma dessas famílias que controlam a economia americana, né? O Andrew Carnegie, nessa época, ele criou um lugar chamado Templo da Paz, né? Que seria, vamos dizer, um farol pela unidade do mundo, né? E a visão do Anderson, ela, vamos dizer, trazia várias personalidades influentes ao redor do mundo, né? E o presidente da Federação da Paz Mundial, chamado Edwin Guinness, escreveu o seguinte: é a esperança de que o mundo avance para realizar, né, o seu valor comum e colocar em prática a operação de unificar, né, a humanidade. E a Camille Flammarion, que era presidente da Sociedade Astronômica da França, ela escreveu o seguinte: essa é uma ideia magnífica, né?
não sejamos mais cidadãos de uma nação, mas cidadãos da terra, né? O clérigo norueguês Eugene Hansen, ele declarou o seguinte: com todo o meu coração eu irei trabalhar por essa causa. Você tem um sociólogo americano, W.E.B. Du Bois, que ele reconhecia essa ideia como sendo a equalidade e a unidade essencial de toda a humanidade. Enfim, então ele está citando várias pessoas daquela época que, né, já tinha essa ideia, não, é a paz global, né? Através da desculpa da paz global, né, da paz mundial, nós precisamos do quê? De um governo mundial, né? Você tem o W. Nasmith, que era um ativista conectado com a Federação Internacional dos Estudantes, escrevendo o seguinte: a ideia da trindade divina, em harmonia com os desejos mais profundos da nossa era, em direção à unidade global ou à unidade mundial, essa nobre arquitetura aonde essa ideia está incorporada, aonde a bela música dos mundos, né, será expressa, aonde nós iremos criar o templo da humanidade. Tá? E o templo da humanidade está próximo. É o quê? É o templo para adorar o quê? A humanidade, é o homem no lugar de Deus, né? Então, de acordo com o documento, né, que inclui vários planos de cidades, né, desenhos de planos urbanísticos, vamos dizer assim, essa cidade iria exibir a harmonia e o progresso da humanidade, né? Ele iria ter uma biblioteca do mundo, olha só, biblioteca do mundo, um banco internacional, uma sala da justiça internacional, né? Que ele fala similar àquilo que o Carnegie criou do Templo para a Paz. Também teria um congresso internacional de medicina, sociologia, agricultura, transporte, e um templo para as religiões. Esses prédios, né, todos grandiosos em tamanho, em propósito, eles iriam fazer um círculo ao redor de um ponto central da cidade, uma colossal torre de 320 metros de progresso, que hoje, pessoal, 320 metros é pequeno, de novo, né? Você vê, qual que é a torre que substituiu as duas torres lá? É uma torre só, né? Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, agora, inclusive o nome é One também, né? Tem toda essa questão dessas torres, né, sendo feitas, né? Então, essa torre será o principal ponto, tanto no centro da cidade, quanto, né, simbolicamente, ele vai representar a unidade da nossa fé. E irradiando da torre haveriam bulevares conduzindo a estádios, centros de aprendizado, de exercício, né? Ginásios, assim, museus e outros prédios cívicos, né? E haveria uma Avenida das Nações que iria se estender da torre até o Templo das Artes, né? E o Anderson, ele fala que isso representaria o profundo desejo do homem, da humanidade, por centralização. Então, a citação é o seguinte: verdadeiramente, esse ajuntamento da humanidade em uma única unidade de propósito e desejo, ela foi, vamos dizer, almejada desde o início, né? E é o nosso dever e o nosso privilégio hoje ajudar a construir e trazer, né, a realização esses esforços da humanidade em uma única grande harmonia, né? E ele continua dizendo o seguinte, né? Uma mudança agora é sentida em todo mundo. Uma divina responsabilidade governa as nossas ações. Como nós no passado fomos, deveremos ser no futuro, né? A força do homem só pode vir através da unificação mundial.
de paz e de, vamos dizer, amizade, né? Essa grande coalescência, essa centralização global. Então, a cidade global para o Anderson era mais do que simplesmente um lugar de ajuntamento global, era o reflexo de Deus no homem. Então, ele diz o seguinte: os olhos da alma discernem a esplêndida forma da humanidade se elevando em uma dignidade magéstica da terra em direção ao céu, para incorporar a alma universal, né, vamos dizer, numa harmonia em direção à fonte de vida divina. A missão da humanidade é realizar o reino dos céus na terra, envisionado pelo Espírito do homem, né? Até a divindade mais próxima, ela, vamos dizer assim, ficará mais ou menos ficará aquém, né? A cada vez maior, vamos dizer, desculpa pessoal, estou traduzindo aqui de bate-pronto, né? Até a cada vez maior, vamos dizer assim, né, a contemplação da humanidade, né, como sendo um rosto só, né, dessa humanidade unida. Então, esse grande sonho, né, da harmonia e da unidade cósmica nunca se materializou. Na verdade, alguns anos após o Anderson, né, publicar, né, esse plano e inclusive, né, fazer esse mapa dessa cidade, né, a gente né, o mundo foi chacoalhado pela guerra, né? Em 1930, o Stalin, né, o temido líder da União Soviética, ele colocou em ação um edifício, uma construção que iria capturar a imaginação dos marxistas em todos os lugares, né? Então, para ele, Moscou seria o epicentro da Revolução Mundial, né? E eles precisariam de um símbolo para isso. E essa estrutura, né, ela precisaria, vamos dizer, chamar a atenção do mundo, né? Estimulando, vamos dizer, aos construtores vermelhos de todas as nações, né, os comunistas em todas as nações, a agir, né, como um ímã gigante, trazendo, né, atraindo todas as coisas debaixo da sua influência. Então, foi concebido em 1920, né, a construção que se iniciou e demorou uma década, né, de um projeto que era uma enorme piscina, né? Mas antes de se tornar uma piscina, né, ele foi, vamos dizer, foi bombardeado, né, pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, antes de que a visão fosse realizada, né? E o sonho de criar essa estrutura, né, surpreendente nunca foi realizada, né, na fraternidade comunista global, né? Eles nunca conseguiram construir essa torre, né? Mesmo assim, né, antes de que Stalin conseguisse construir, né, esse palácio, havia em Moscou a Catedral de Cristo Salvador, inclusive foi demolida, né? Eles demoliram. E agora, né, eu tive em Moscou em 2011 e aí, né, eu já vi, pude ver lá, mas eles destruíram, né?
4 anos após, né, o desenho oficial ser, vamos dizer, aprovado para construir o Palácio dos Sovietes, né, começou, né, o lugar de obras ali começou a ser feito o quê? Dinamitando a Catedral de Cristo. Eles queriam construir no lugar da catedral, né, que estava ali na margem do rio Moskva, né. Ela foi construída pelo Tsar Alexander I em 1812, né. A catedral ela foi construída para, né, glorificar Jesus como Salvador do povo russo, né, em celebração da vitória dos russos sobre a invasão do Napoleão Bonaparte, né. Então, em 5 de dezembro de 1937, um monumento nacional, né, que era a igreja, foi reduzido, né. Levou 40 anos para construir a catedral, foi completamente destruído, né. O Karl Schröger, que é professor de história europeia, ele descreve a destruição como um ataque à alma da cristandade, né. A detonação, né, da igreja parecia uma guerra, né, uma guerra ao coração da capital, né. E o que estava sendo em jogo era o espírito, né, do povo soviético. Então, o que o Stalin queria construir no lugar da Catedral de Cristo, que era esse Palácio dos Sovietes, né, seria um novo templo ao coletivismo, que iria substituir, né, o símbolo da Igreja Ortodoxa Russa. Mas nunca conseguiram construir, pessoal. Olha só, né? As fundações foram colocadas, né? Eles colocaram, né, as vigas de aço e outros materiais, né? Eles começaram a construir, mas os problemas econômicos da União Soviética, né, em parte, né, exatamente pela falha do marxismo, eles fizeram, né, parte, né, de retardar a construção, né? E instabilidades do solo também criaram outras dificuldades. Então, quando começaram a construir, escreve, né, o David Shipler, ele fala assim: a terra aonde a igreja, né, tinha sido construída, subitamente se tornou como um pântano, né? E a construção não parava em pé, né? Ficou balançando, né? E ele fala, seria uma vingança dos céus, né? Muitos pensam que sim. Porque ele fala assim, olha só como que antes você tinha naquele lugar uma enorme catedral, né, sem problema nenhum, e depois que demoliram a catedral para tentar construir o Palácio dos Soviéticos, né, eles não conseguiam, a terra estava, né, parece a Bíblia, né, quando Jesus fala, né, que você tem que construir tua casa em cima da rocha e não na areia, né. Vamos encerrar o nosso vídeo de hoje, mas, pessoal, é impressionante para a gente ver como, na verdade, o comunismo, né, eu já falei várias vezes aqui, é simplesmente uma etiqueta pública de não, é um pensamento político, é uma ideologia política, né? Não é. Por trás foi uma forma de combater, tentar combater o cristianismo, né? Impor ateísmo, né? Em toda aquela região do mundo, né? E em todo lugar onde o comunismo chega é isso, né? É ateísmo. A igreja é perseguida, né? E foi derrotado, né? Foi derrotado. E quando eu tive lá em Moscou, eu pude ver, reconstruíram, né? Está reconstruída lá a igreja. Enfim, então é muito interessante, né, pessoal, a gente entender esse processo do homem, né, de, não, se a gente construir a cidade vai nos proteger, né, e a gente vê cada vez mais esse processo, né, da artificialização do homem urbano. Eu nasci na cidade, né, eu entendo, né, é o que é, mas por trás disso a gente não pode, né, se deixar levar, né, pelo esse espírito que está por trás, assim, olha a conquista humana, né, dos prédios altos e dessa coisa.
E parece que não, mas tem, pessoal, tem uma arrogância por trás, né? Vamos fazer um nome para nós mesmos, né? Vamos essa competição de prédios cada vez mais altos, né? E a gente, na verdade, tem que o quê? Tá em comunhão com Deus e não em oposição a Deus, né? Quando a gente busca Deus e a gente está em comunhão, pessoal, né? Tudo flui, né? Deus conduz todas as coisas, né? Porque o objetivo final é essa oposição final, né? O objetivo final desse pessoal é isso, né? Que na verdade é influenciado por, né, como o apóstolo Paulo fala em Efésios 6, principados e potestades, né? Muitos deles, esses sonhos não são deles, são direções que eles recebem dessas potestades e principados, e no final das contas de Satanás mesmo, para criar uma rebelião e tentar prender o homem, né? Ele sabe que ele está condenado, ele quer levar o máximo de seres humanos junto com ele para o abismo, né? Então, você que está assistindo esse vídeo, se ao longo da leitura, né, algo te tocou, você fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, agora eu vejo, né, a realidade de uma forma um pouco diferente, e eu não quero fazer parte dessa oposição a Deus, eu quero estar em comunhão com Deus, né? Eu acredito que Deus criou todas as coisas, que Ele é um Deus amoroso, e a gente agora vai comemorar a Páscoa, né, exatamente Jesus, Deus encarnado, morrendo, entregando a sua vida ao quê? No meu lugar e no seu lugar, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância através do Espírito Santo, né? Para que os nossos pecados que faziam separação entre nós e Deus fossem perdoados e a gente pudesse novamente ter comunhão com Deus. E como que você faz isso? É através da fé, você confessando, né, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração, ora comigo assim. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua graça, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu sacrifício de vir aqui como homem, se despojar da tua glória, descer dos céus e morrer a pior morte, uma morte maldita, para que hoje eu pudesse ter a oportunidade, a possibilidade de ter comunhão novamente contigo, Senhor. Então eu te confesso, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço a minha necessidade de ser salvo pelo teu amor, pelo teu sangue derramado. Eu peço que tu venha me lavar e me purificar de todo pecado. Eu me arrependo, Pai. Eu tenho consciência daquilo que me separava de Ti, eu peço a Ti perdão, Senhor. Eu quero fazer o caminho de volta a Ti, para ter comunhão contigo. Eu me entrego a Ti, eu peço, Espírito Santo de Deus, seja entronizado na minha vida, venha a partir de hoje conduzir os meus passos, as minhas ações, venha me dar entendimento, venha me dar sabedoria, venha curar, Pai, as minhas feridas, venha renovar a minha mente. Eu peço que Tu dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito, para que me conduzam a verdade, para que me conduzam a cumprir o propósito que Tu tem preparado para mim desde antemão, desde antes de eu nascer. Tu já tinha um propósito para a minha vida e eu quero realizar esse propósito segundo a Tua vontade, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela Tua graça, pela Tua obra, pela vida e vida em abundância, pela purificação dos meus pecados, pelo Teu perdão, Pai. Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me escreva com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu te louvo e te agradeço pela Tua graça, Pai, porque Tu é meu Deus, meu Senhor e Salvador. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com sinceridade, a Bíblia testifica que você agora é uma nova criatura, você é um cidadão dos céus, agora você foi resgatado do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor, para o reino dos céus. Jesus Cristo agora é o teu Senhor e Salvador. Compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter uma disciplina diária de leitura, de oração, amém? E busque uma igreja, você precisa estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, amém? Uma igreja que pregue a Bíblia, né? Não uma falsa igreja que prega tudo que é contrário à Bíblia, né? Ideologia de gênero, esquerdismo, né? Cuidado com as seitas também que falam, nós temos aqui
um profeta recente, uma profetisa que escreveu livros, né, além da Bíblia, que são tão importantes quanto a Bíblia, tudo isso é anátema, pessoal. Tudo isso é mentira, engano, maldição. Então, busque uma igreja bíblica, né, que pregue essa doutrina, onde você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Ore, com certeza o Senhor vai te conduzir. Então, pessoal, nós encerramos nosso vídeo de hoje, né? Quinta-feira a gente tem mais um vídeo, né? Um vídeo pré-Páscoa, né? E novamente lembra vocês os quadrinhos. Então, quem quiser conhecer, entra lá no site, pessoal, tem todas as histórias, vocês vão ver as histórias, vão ver as artes, né? Vão ver os gêneros diferentes aqui, vão poder escolher e vai ser um prazer poder enviar para vocês, tá bom? Quem quiser também ver o feedback de quem já leu, né? No meu Instagram tem os destaques ali, onde eu tenho um destaque que eu coloco leitores felizes, né? Onde vocês vão ver várias e várias mensagens que eu recebo de quem já leu, né? O pessoal dando. No meu próprio feed ali eu coloco, né? Volta e meia eu coloco postagens, né? Mensagens das pessoas, mas lá no. Todas estão reunidas nesses destaques ali dos leitores felizes, tá bom? Então desejo uma excelente semana para vocês. Deus abençoe, pessoal. A gente se vê quinta-feira. Até a próxima. Tchau.